Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. A gente vai resolver essa questão aqui que está na sua tela. É uma questão da Univesp, da disciplina de Álgebra Linear. A gente vai ver que apesar dessa questão ter dois errinhos, né? Um erro no enunciado e um erro ali nas respostas, e eu vou comentar sobre esses dois erros e falar qual que é a resposta certa, eu vou aproveitar essa questão para falar um pouquinho mais sobre matrizes e aplicações de matrizes, por exemplo, na computação gráfica. Se a gente quiser, por exemplo, fazer a reflexão ou o espelhamento de uma imagem, como que a gente faz? A gente já viu que pode enxergar a imagem como uma matriz. Como que a gente faz para programar ali essa reflexão, esse espelhamento da imagem, tá? Mas antes de falar sobre esse assunto, eu vou deixar aqui 30 segundos para vocês o anúncio do nosso parceiro, que é o eaeamigo.com.br. É uma plataforma criada para auxiliar alunos aí do ensino superior, ok? Se você estiver precisando de ajuda, aqui na descrição do vídeo vai ter o link para a plataforma do EAE Amigos, ok? Rapidinho aí o anúncio dos nossos parceiros. Você já teve uma lista de exercício, questão ou trabalho no ensino superior que tinha muita dificuldade e ninguém para ajudar? Gostaria de saber a resolução de uma questão passo a passo, um dia antes da prova, mas não tem a quem recorrer? Para isso existe o IAI Amigo, uma plataforma que resolve qualquer atividade de qualquer matéria do ensino superior para quando e como você precisar. Basta acessar o site, fazer um cadastro rápido na plataforma, adicionar a atividade que precisa de ajuda ou de orçamento, fazer o pagamento e prontinho. Seus problemas serão resolvidos quando e como pediu. E aí, amigo, vai ficar de fora? Vamos pensar nessa questão aqui. Essa questão eu vou ler depois para vocês, mas a questão basicamente é: eu tenho essa imagem e eu vou fazer o espelhamento dessa imagem. Percebe que se eu colocar um espelho aqui embaixo, vai virar exatamente essa imagem aqui do lado. E ele dá um exemplo numa matriz, tem um errinho ali nesse exemplo, tá? E ele pede qual que é a forma para a gente fazer essa reflexão, esse espelhamento, tudo bem? Antes de ler essa questão e resolver essa questão, vamos primeiro falar um pouquinho sobre as imagens, as matrizes, como uma imagem como matriz e como que a gente pensa nas fórmulas para fazer essa reflexão. Então, primeiro, numa imagem, a gente já viu que a gente pode dar essa imagem virtual ali como um monte de pixel. O que seria um monte de pixel? Seria um monte de quadradinhos, cada quadradinho com uma cor diferente. Então, se a gente pegar essa imagem e ir aproximando, vai chegar uma hora que vai ter um monte de quadradinho, cada quadradinho com uma cor diferente. E isso daqui no fundo vai ser uma matriz de cores, né? Ou de valores que para o computador vai representar uma cor. Aqui eu já até coloquei para vocês, ó, a palavra pixel é uma combinação dos termos picture e element, ou seja, elemento da imagem é a menor unidade de uma imagem digital. Então, cada quadradinho disso daqui é um pixel. Então, isso daqui são vários quadradinhos que você não consegue ver aqui nessa imagem, cada um com uma cor. Se você juntar todos esses quadradinhos nessa matrizona de cores, vai formar essa imagem aqui, ok? O que a gente está interessado neste vídeo ao tratar com essa imagem? É o seguinte, é pegar essa imagem e fazer duas reflexões que eu vou fazer. Eu vou fazer uma reflexão lateral. Uma reflexão lateral é como se fosse pegar essa imagem e coloco um espelho aqui, ó, na frente dessa imagem. Ficaria exatamente essa daqui, concordam? Outra reflexão que a gente vai fazer é uma reflexão inferior. É pegar um espelho e colocar aqui embaixo dessa imagem, virando essa imagem aqui, ó. Então, ó, se eu pegar essa imagem e refletir, vai dar exatamente essa. Se eu pegar essa imagem e refletir aqui de cima para baixo, vai ficar exatamente essa. Só cuidado que essa imagem aqui, se eu rodar ela, não fique igual essa imagem aqui. Tudo bem? Porque, ó, uma coisa é eu pegar uma imagem e rotacionar ela, ok? Vai virar uma imagem. Agora, se eu pegar essa imagem e refletir ela aqui para baixo, vai ser outra imagem. É como se você visse aqui de trás para frente. Aqui, ó, vamos supor que aqui se fosse transparente, você conseguisse ver a imagem. Você via a imagem de trás dela rotacionada. Tudo bem? Então, por exemplo, se eu pegar essa imagem aqui e rotacionar, vai ficar essa daqui, que é diferente dessa. Ó. Perceba, ó, o que a gente dá para perceber, ó, é onde que está a cabecinha do cachorro. Percebe que a cabecinha do cachorro está nesse cantinho aqui. Se eu rodar 90 graus, ele vai vir para cá. Se eu rodar mais 90 graus, ele vem para cá. Ou seja, 180 graus, a cabecinha do cachorro vai ficar aqui nesse cantinho aqui, ó, inferior esquerdo, que é onde ele está aqui. Se eu
só rotacionasse 180 graus a imagem, ok? Ele ficaria aqui no cantinho. Nesse caso, perceba que a imagem que a gente está tratando da reflexão, ela está no cantinho inferior direito, ou seja, o que a gente fez? Essa imagem aqui, ela rotacionou nesse sentido aqui, por isso que ela ficou aqui para baixo, tudo bem? Então, não confundir essa imagem aqui refletida, uma reflexão inferior, com essa daqui rotacionado 180 graus, tudo bem? Mas beleza, eu já vi o que eu quero tratar. Eu tenho uma imagem, a imagem vai ser aqui representada por uma matriz. Eu vou pegar essa matriz aqui só como exemplo das contas que a gente vai fazer, tudo bem? Então, vamos supor que essa matriz aqui representa essa imagem, né? Então, se eu pegar essa primeira linha, seriam linhas de cores, que isso representaria uma primeira camada, linha de pixels, né? Uma segunda camada de pixels, terceira, quarta, até a última camada de pixels, tudo bem? Então, essa matriz aqui é só um exemplo, vai estar representando a matriz dessa imagem aqui, tudo bem? Vamos começar falando da reflexão lateral. Então, tem a imagem, eu vou colocar um espelho aqui no lado da imagem e eu vou refletir. O que acontece? Se você perceber, o que está perto aqui do espelho, ó, essa última coluna, que seria a última coluna da imagem original. A última coluna da imagem original vai ser a primeira coluna da imagem refletida. A penúltima coluna vai ser a segunda, até chegar na primeira. Na primeira coluna da imagem original vai ser a última coluna da imagem refletida. Então, imagina que a gente está fazendo aqui, ó, a gente virou aqui, ó, o que acontece? A última coluna virou a primeira, a penúltima coluna virou a segunda, a antepenúltima coluna virou a terceira, até chegar na primeira coluna que virou a última. Então, olha só, essa matriz A. Se a gente fazer essa reflexão, é só pegar o quê? A última coluna aqui da original, 5, 6, 8, vai virar a primeira coluna aqui da matriz refletida, 5, 6, 8. A penúltima, 4, 9, 7, vai virar a segunda, 4, 9, 7, até chegar na primeira coluna, 1, 2, 3, que vai ser a última coluna da imagem refletida. Tudo bem? Como que a gente vai fazer, então, para definir uma fórmula para a gente conseguir obter essa matriz aqui refletida? Aí é o seguinte, vou pegar uma matriz aqui genérica de M' e N colunas. A B continua sendo M linhas e N colunas, ou seja, se eu pegar a imagem refletida, vai ter a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas. Percebo que é o seguinte, ó, quando eu pego um elemento, ó, eu mudo a posição das colunas, mas as linhas, ó, todos os pixels que estão em cima, continuam aqui em cima. Todos os pixels que estão embaixo, continuam embaixo, ok? Então, ou seja, os elementos que estão na primeira linha continuam na primeira linha. Olha só, 1, 4, 5, ele continua na primeira linha. 2, 9, 6, que é da segunda, continua na segunda. O que mudou só mudou as posições das colunas. Por isso que vai continuar a mesma quantidade de linhas, mesma quantidade de colunas. Aí a formulazinha é o seguinte, ó. A B, estou chamando B da matriz refletida lateralmente, tá? A B na posição IJ é a matriz original, a imagem original A. A linha, ó, não modifica. Você lembra que eu falei? Acabei de falar que os elementos da linha 1 continuam na linha 1, ou seja, a linha não modifica. Se eu vou pegar esse 5, eu sei que está na linha 1, eu sei que eu vou pegar ele na linha 1 lá da original. Só qual coluna que eu tenho que pegar? Aí a coluna que eu vou pegar é essa formulazinha aqui. O que é essa formulazinha aqui? Eu vou pegar n mais 1, n é a quantidade de colunas, mais 1, ou seja, se aqui é 3, o n mais 1 vai ser 4. E eu vou contar a partir do 4, e aí eu vou tirar a coluna que está aqui. Então, por exemplo, se a coluna 1 aqui, ó, quando eu pego a coluna 1 aqui, e eu faço esse n mais 1, 4, tira 1, vem aqui para a última coluna. Quando o j vira 2, eu vou para a penúltima coluna. Quando o j vira 3, eu vou para a terceira coluna. Ou seja, olha só, a primeira coluna do B vai ser o quê? Eu vou pegar esse n mais 1 e tirar o j1, ou seja, eu vou pegar a última coluna da original. A segunda coluna do B é a penúltima da original. A terceira coluna do B vai ser a terceira coluna da original, que é exatamente o que a gente viu aqui, ó. A primeira coluna do B é a última da original, não é isso? A segunda coluna do B é a penúltima do original. A terceira coluna do B é a terceira do original. E esse I vai até chegar no N. Quando ele chega no N, que é a última coluna do B, a última coluna do B vai ser o quê? Vai aparecer aqui, ó, um N mais 1 menos N. O N corta com N e vai sobrar 1. Ou seja, quando eu chegar na enésima coluna do B e eu jogar aqui JN, vou pegar qual? A primeira lá do A. E aí eu vou conseguir fazer essa reflexão. Ou seja, a primeira vai ser a última coluna, a segunda vai ser a penúltima, a terceira vai ser a penúltima, até chegar na última coluna do B,
que vai ser a primeira do A, tá? Pensando aqui nessa fórmula, para você tentar entender um pouquinho melhor, se eu for pegar, por exemplo, o B21, tá? Ó, eu estou pegando o I2 e o J1. O B21 tá aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Quem que é esse cara? Como que eu sei que ele é 6, tá? Linha 2, coluna 1. A fórmula vai ser o seguinte, o A, o I, que é o primeiro elemento aqui, é 2. E aqui a gente vai colocar uma formulazinha. Essa formulazinha aqui vai ser o quê? O N. Quem que é o N? No caso, o N é 3, tá? Porque a gente está com dimensão 3 aqui. 3 mais 1 menos o J. Quem que é o J que a gente está da vez aqui? É 1. Tudo bem? Então, vai ser o A2. Aí a gente faz essa conta. 3 mais 1, 4, menos 1, 3. A2, 3. Quem que é o A2, 3? Ó, linha 2, coluna 3. É esse 6. Ok? Então, para o computador, ele já sabia que nessa posição, para você pegar o elemento dessa posição 2, 1, você vai pegar lá na posição 2, 3, que é o 6. Tudo bem? Então, você não precisa, por exemplo, guardar as duas imagens. Você não precisa guardar essa matriz e essa matriz. Você só guarda essa matriz. Se você quiser mostrar ela refletida, é só você usar essa formulazinha aqui na hora de imprimir a imagem. Aí ele já sabe onde buscar cada pixel na matriz original. Então, em vez de guardar essas duas imagens, você só guarda uma. Aí você quer imprimir ela refletida aqui, lateralmente, aí você usa essa fórmula aqui para você fazer a impressão, tudo bem? E aí você consegue imprimir essa imagem refletida. Lembrando o seguinte, que aqui no nosso curso, o nosso primeiro índice começa do 1. Então, por exemplo, o I começa do 1 e vai até o M, tudo bem? Então, nosso índice, primeira linha é 1, última linha é M. Primeira coluna é 1, última linha é M. Então, nosso índice começa no 1. Mas tem algumas linguagens de computador que o índice começa no 0, tá? Então, por exemplo, a linha seria de 0 até o M menos 1, né? Se ele começa no 0, ele para no M menos 1. Aí a formulazinha poderia mudaria, na verdade, né? Um pouquinho só, tudo bem? Mas, na verdade, que em vez de ser mais, seria menos, tá? Ia mudar só isso daqui. Mas no nosso caso, para facilitar, a gente começa no 1, porque aí fica fácil, né? A linha 1 é I1, a linha 2 é I2, a linha 3 é I3. Nessas linguagens de computação que começam no 0, a linha 1 é I0, a linha 2 é I1, a linha 3 é I2, né? Então, você fica um pouquinho mais difícil de entender. Para começar aprendendo, o mais fácil é começar no índice 1, por isso que no curso a gente usa começando no índice 1. Tudo bem? Essa parte de reflexão lateral e a reflexão inferior, que é o que o exercício pede. Na verdade, se você colocar o espelho aqui embaixo e você fazer essa reflexão, esse espelhamento, né, para baixo, o que acontece? Aí a última linha da original vai virar a primeira da refletida. A penúltima linha, agora é linha, tá vendo? Da original vai ser a segunda da refletida. A terceira, antepenúltima, desculpa, da original vai ser a terceira refletida, até chegar na primeira linha. A primeira linha da original vai estar lá embaixo, vai ser a última da refletida. Então vai mudar totalmente a ordem, vai ficar o quê? A primeira da original vai ser a última da refletida, a segunda da original vai ser a antepenúltima da refletida. Pode perceber que essas linhas aqui, ó, estão aqui embaixo. E essa imagem aqui, conforme você vai descendo aqui, ó, é o que você vai enxergando aqui subindo, tudo bem? Então, se essa matriz aqui eu estou dando exemplo para ser original, se eu colocar um espelho aqui, o que acontece? A última linha da original vai ser a primeira da refletida, ó, 3, 7, 8, ó, virou a primeira linha da refletida. A penúltima linha da original, 2, 9, 6, virou a segunda da refletida, até chegar na primeira da original, 1, 4, 5, que vai ser a última da refletida, tudo bem? E a ideia é a mesma da anterior, só que é o seguinte, em vez de manter linha e fazer a conta com a coluna, a gente vai manter coluna, porque presta atenção, ó, todos os pixels que estão aqui nessa coluna continuam nessa coluna, não mudou de coluna. Olha só, os 5, 6 e 8. Continua na mesma coluna, só mudou de linha. Então, a coluna, para você pegar um elemento lá da matriz refletida inferiormente, a coluna não muda. O que muda é a linha. Aí eu tenho que fazer essa conta. Essa conta é similar que a outra, né? O que a gente faz? Se a gente vai pegar lá o primeiro elemento da refletida, a gente faz m mais 1 menos o i, para pegar a última. Aí, quando o i é 2, vai para a penúltima. Quando o i é 3, vai para a antepenúltima. Até o i chegar no m. Quando eu quero calcular a última linha
da matriz refletida, aí se você trocar aqui o I por M, quer dizer que você vai pegar lá na primeira da original, tudo bem? Então perceba que é parecido, tá? Mas no caso aqui da reflexão lateral, mantém a linha e a coluna que troca, desse jeito, a primeira vira a última, a segunda vira a penúltima. E no caso dessa reflexão inferior, ao contrário, né? A coluna mantém e a linha que troca, né? A primeira vira a última, a segunda vira a penúltima, a terceira vira a antepenúltima, assim, consecutivamente, tudo bem? Agora vamos ao exercício, ler o exercício. Neste segundo exemplo, observe que a matriz B é o resultado do espelhamento ou reflexão da matriz A, utilizando o mesmo processo na imagem do exemplo anterior. Então é o seguinte, esse exemplo que ele tinha dado, que eu coloquei aqui embaixo, tem essa imagem e ele refletiu, ele espelhou essa imagem. Pode ver que esse espelhamento está o quê? Como se tivesse um espelho aqui embaixo, uma reflexão inferior. Olha só, olha onde está a cabeça, só para você perceber, olha onde está a cabeça das meninas. Elas estão aqui no canto superior esquerdo e elas vieram para o canto inferior esquerdo. Então, ou seja, ela não rotacionou. Se tivesse rotacionado, as cabeças estariam para cá, ó, viriam para cá e depois para cá. Estariam aqui no canto inferior direito, se tivesse rotacionado, mas teve um espelhamento, na verdade. Ou seja, a primeira linha aqui virou a última linha, a segunda linha virou a penúltima linha e as colunas ficou igual. Pode-se ver que a cabeça, ó, continua na mesma coluna, ó. Olha só onde que está a cabeça, ó, continua na mesma coluna. A coluna não muda, tá? Houve um espelhamento inferior que a gente acabou de ver o exemplo. Então a matriz A, ele fala que a matriz B, na verdade, é obtida pelo espelhamento do A. Dessa forma, o espelhamento inferior, ou seja, se a gente pegasse esse 1, 2π, que é o primeiro, vira lá o último, que é 1 raiz de 2π. Esse daqui, que é o segundo, vira o antepenúltimo, 1, 3, 2, até chegar aqui no último, que vira o primeiro, 3, 2, 1. Só que acontece que aqui, ó, ele colocou 3, deveria ser 2, né? Ó, 1, 2π, que é o primeiro, vira o último, 1 raiz de 2π. 1, 3, 2, vira o segundo, e 3, 2, 1, que é o último, vira o primeiro, 3, 2, 1. Então aqui, na verdade, ó, é o primeiro errinho que eu falei, né? Tem 2 errinhos. Esse daqui deveria ser 2, e não 3, tudo bem? Deveria ser 2. Agora vamos lá, para uma matriz geral, M por N, de ordem M por N, M linhas, N colunas, com entradas A e J, assinale a alternativa que representa a fórmula das entradas B e J para encontrar matriz espelhada, né? Como nos dois exemplos anteriores. E a gente acabou de ver, ó, a fórmulazinha é essa daqui, ó. A coluna mantém a mesma e a linha vai pegar lá da matriz original o M mais 1 menos I, tá? Então perceba que o que chega mais perto e até é a resposta do gabarito é essa daqui. Mas perceba que olha só o seguinte, ó, o B e J, que é a matriz espelhada, o J continua o mesmo, ó, coluna continua o mesmo, tudo bem? Aqui ele pegou o J. Agora a linha, ele pega uma fórmula para o K, tá? O que ele colocou separado, né? Ele colocou aqui como se fosse K e colocou essa fórmula separada, tudo bem? Mas dá no mesmo. Tem que ser M mais 1 menos I. Olha só, ele colocou M menos I, né? O que faltou aqui? Faltou justamente o M mais 1. Porque se você pega desse jeito M mais 1 menos I, o que acontece? Você começa a pegar da última coluna, aí quando você pega a primeira coluna aqui, o I é 1. Só que aí se você fazer M menos 1, o M menos 1 vai ser a penúltima. Então, para a primeira, você vai pegar a penúltima, se for essa fórmula. Por isso que tem que ser o M mais 1. Porque quando o I for 1, você está pegando a primeira... desculpa. No caso é a linha, né? Porque o espelhamento é inferior. Quando você está pegando aqui, você quer a primeira linha, tá? Você tem que pegar o quê? M mais 1, ou seja, no caso 3 mais 1, 4, volta a 1 para ficar na última. Então você soma 1 para começar tirando de 1 em 1, a partir do 1, porque o nosso índice começa do 1, ok? Então como a última linha é o M, que no caso é 3, a gente soma 1, porque a gente sabe que vai tirar a partir do 1. E aí, então, ou seja, a gente começa tirando a partir da última. Aí na segunda vai virar penúltima, na terceira vai virar penúltima, tá? E assim, como eu falei, que vai seguindo. Então aqui, na verdade, tinha que ser o M mais 1 menos I, tá? Tem esse errinho aqui que faltou. Esses são os dois errinhos, né? O erro na escrita do exercício e o erro aqui nas respostas. A resposta que está considerando como certa é essa. Essa, de fato, se tivesse esse mais 1, tá? Para terminar a aula, eu só vou falar da matriz transposta que a gente viu na última aula. Porque é o seguinte, esse daqui, ó, nem esse e nem esse
É matriz transposta. Cuidado, nenhuma dessas duas aqui eu estou calculando matriz transposta. O que acontece com uma imagem se a gente calcular matriz transposta? Vamos lá, e se eu pegar matriz transposta? No fundo, eu estou pegando essa imagem e fazendo uma reflexão, um espelhamento, como se o espelho estivesse bem no meio da imagem aqui. Ou seja, toda essa parte aqui vai refletir para esse canto e esse canto inferior aqui vai refletir para cá. Ou seja, vai ficar exatamente essa imagem aqui, ó. Ou seja, olha só, primeira linha vai virar primeira coluna, segunda linha vai virar segunda coluna. Percebe que se a gente for pegando cada linha e colocando aqui, ó, cada linha coloca para cá, ó, dá exatamente essa imagem que é matriz transposta. Cada linha coloca aqui como coluna, cada linha coloca aqui como coluna, ok? Matriz transposta a gente já viu, né? Primeira linha vira primeira coluna, segunda linha vira segunda coluna, terceira linha vira terceira coluna. A forma da matriz transposta é só trocar linha por coluna. Então o B e J vai ser o A, J, I. Né? O que é coluna vira linha, o que é linha vira coluna. Lembrando que não é porque é I é linha e porque é J é coluna. Na verdade a regra é, o primeiro que aparece é linha e o segundo que aparece é coluna. Então aqui é linha I, coluna J. Aqui o primeiro que aparece é o J, então é a linha que é o J e a coluna é o I. Nesse caso tem mudança, eu não coloquei aqui, né? Mas tem mudança de ordem, né? No caso aqui a B vai ser N por M, tudo bem? Eu vou corrigir isso daqui antes de passar o slide, lembrando que os slides eu sempre deixo na descrição do vídeo, tudo bem? Então a matriz transposta no fundo é como se tivesse um espelho aqui na diagonal principal e eu refletisse tanto a parte de cima aqui dessa matriz para baixo e essa parte de baixo para cima através desse espelho que está bem nessa diagonal principal. Espero que vocês tenham gostado aí dessa aula extra aí, que eu acho que é um tema legal para passar para vocês. Abraços e bons estudos a todos.